Olá a todos, gostaria de cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Hoje, no vídeo de hoje, vim trazer um pouco sobre a minha caminhada com Cristo. Como tem sido, né? Meu trajeto, minha trajetória. Um pouco, né? Do meu testemunho, um pouco do que Deus está preparando. Um tempo atrás, bastante tempo, né? Ainda na minha adolescência, a gente ia pra igreja, né? Eu e meus pais, só que ainda não tinha meu irmão. Só que na época a gente ia de vez em nunca, sabe aqueles crentes de vamos porque é preciso, tem que ir. E a gente ia, né? Mas não era aquela coisa, tipo, de primeiro amor, presença, né? Mas Deus já estava trabalhando, né? Deus já estava trabalhando a partir desse tempo. E muitas coisas já tinham acontecido, né? Nesse decorrer de tempo, né? Eu fui uma pessoa muito fechada, tímida demais. Eu lembro que em época de escola, diretor, professor, chegava a comentar, né? Será que ele não precisa de algum psicólogo, alguma coisa, passar por alguma terapia? Ele é muito fechado. E, gente, realmente, eu era muito fechado mesmo. Eu não falava muita coisa, eu não era de palavras. Eu lembro uma vez que na sala de aula eu gritei, né? Eu gritei o nome de alguém. Aí um dos alunos falaram, nossa, o Stan... Foi quase o nosso, ele tem voz. Foi quase isso. Então, tipo, eu era muito fechado mesmo. Então, começou daí, né? Minha timidez. Era difícil. Mas eu lembro que eu falei uma vez pra minha mãe quando eu era pequeno, mãe, eu queria cantar na igreja, né? Ela disse, um dia você vai cantar assim. E então, depois que eu cresci, eu tinha ainda vontade, mas não coragem. Não tinha coragem, porque eu era muito fechado, tímido demais. Então eu falava, acho que não vai dar pra mim esse negócio não. Passou. Fui congregar, né? Um outro ministério, me identifiquei muito. Deus, eu sentia algo sobrenatural, né? E eu falava, meu Deus, tem algo diferente aqui. Falei, eu creio que o Senhor vai me trazer esperança, né? Alguma coisa. Porque uma coisa me incomodava muito. Eu não tinha muita crença de que tinha vida eterna, essas coisas. E eu ficava pra mim, né? Guardava pra mim que, vou passar, vou viver essa vida e não vai ter mais nada, nada vai restar. Então, eu simplesmente existia. E Deus começou a me tocar muito profundo e me levava a fazer uma pergunta pra mim mesmo. Vai acabar? Quando você morrer, não vai restar mais nada? Você tem certeza disso? Algo dentro de mim. E eu falava, não, Deus, Eu falava, não é possível que eu vou morrer e tudo isso vai acabar. Pai, tem que ter uma explicação do porquê que a vida existe. Eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, tem que ter uma explicação do porquê que a vida existe. E no meio dessa oração, vai vendo, eu já estava nessa igreja nova que eu comecei a congregar. Meus pais ainda não estavam. E aí eu falava com Deus, eu falava, tem algo errado? Tem algo errado, eu tô vivendo, mas crendo que de repente há alguma esperança, porque pra mim era só ser uma pessoa de bom coração, já valia. Pra mim já era um ponto, ser de bom coração, só. E aquilo foi se passando, né? O tempo foi se passando, Deus foi me tocando em uma palavra.
de Provérbios. Porque eu pensava, o Senhor é amor, Criador, dono da vida. Ele deu um dom da vida para nós, da vida eterna, né? Então, eu posso ser de qualquer jeito que ele vai me aceitar. Pra quê? Maldito dia que eu pensei isso. Falei, se até a palavra fala, vinde a mim como está. Só que eu não contava com que o Senhor disse, né? Vinde a mim como estás, mas de que não ia ficar do mesmo jeito. Porque nós temos que nos moldar a palavra, não a palavra se moldar a nós. E eu não entendia isso desde então. Só que Deus começou a me pegar muito em Provérbios. Essa história eu costumo contar muito para as pessoas quando eu falo de Deus. Eu conto muito porque isso me marcou. Isso me marcou. E de repente, enquanto Deus começou a me levar em Provérbios, falava muito da sabedoria. Sabedoria, 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 sabedoria. Diga sabedoria até minha irmã, honrar o pai e mãe. Tudo isso. Porque na época, né, não dava trabalho, mas também, entendeu? E aquela coisa, né? Eu não dava trabalho de sair dele, essas coisas, mas dentro de casa, às vezes mentia, sabe? Aquelas mentiras bobas, mentia, era baderneiro, passou. E quando Deus começou a me tocar muito nesse negócio de honrar pai e mãe, e palavra aqui, sabedoria ali, eu parei para meditar. Uma vez que minha mãe me falou, filho, lê depois uma palavra lá em Provérbios que eu li, que é muito interessante, você vai gostar. Falei, tá bom. Aí Deus me impulsionou a ler onde eu ainda tava, né? Eu ainda tava lendo sobre a sabedoria e tal. Só que eu falei, quer saber? Eu falei, deixa eu pular lá para aquela parte que minha mãe me falou, depois eu volto para essa aqui, que era o foco, né? Quando eu comecei a folhear, algo já veio na minha mente, vai me deixar falando? Eu tava até no banheiro na hora, gente. Eu olhei assim, eu olhei pro teto, olhei pro lado esquerdo, olhei pro lado direito, falei, meu Deus. Falei, deixa eu voltar, né? Não sou doido de desobedecer. Voltei lá pra parte da sabedoria. Só que eu levei ao pé, teve uma parte que eu levei ao pé da letra, né? Que fala de Deus nos livrar, né? Pra fugir como gazela na mão do caçador, como se estivesse na mão do caçador, né? Que tem os lábios da mulher estranha, os lábios do homem estranho. E ali eu entendia que nós em si não teríamos jeito, né? Aí eu ficava, meu Deus, se eu não vou ter mais... Olha como o inimigo é sujo, né? Quis colocar na minha mente assim, que acabou, não vai ter mais jeito pra nada, você só tá vivendo. Aí eu falei, Jesus, eu só tô vivendo aqui, que sentido tem eu tá lendo isso aqui, eu tá entendendo isso aqui? Não tem sentido. Eu fiquei 3 dias matilizando, gente, achando que já não ia ter jeito pra mais nada. Até que Deus deu o discernimento. Não é o seu lábio, não é o seu passo, é o passo e o lábio da mulher e do homem estranho. Aí eu fiquei, aí Deus começou a dar um entendimento. Aí eu me aliviei, falei, amém, Senhor. E desse tempo que Deus me tocou profundo em Provérbios, nossa, Deus me marcou muito em Provérbios no começo da caminhada, porque eu abri a Bíblia, já caía lá. Parecia que eu tinha colocado um marcador assim, ó, que eu abria, já caía lá. Aí passou um tempo, né? Comecei a clamar a Deus, pedir para Deus que aproximasse meus pais também, né? Nesse mesmo lugar, porque na outra igreja já ninguém mais ia. E aí eu comecei a clamar muito a Deus, falando, né? Pedindo para Deus para que levasse minha família para o mesmo ministério, né? Para que a gente congregasse juntos.
E Deus trabalhou grandemente. Hoje minha mãe é diaconisa, meu pai é evangelista. Tenho meu irmão, né, de 11 anos, que tá lá nas crianças. E Deus tem bradado, né, desde então. Só que aí que começou a minha peleja. Começou minha peleja porque nesse momento eu declarei uma coisa. Declarei para Deus assim: Senhor, a partir de hoje, o que eu sou, o que eu tô vivendo, não vai ser o que eu quero e não vai ser para mim. Vai ser para ti, por ti e todas as coisas. Por ti, de ti e para ti. Tudo. A minha vida em si vai ser isso. Declarei para Deus que a vontade deles fosse feita na minha vida. Olha, não foi fácil. Foi o processo mais difícil, porque ali eu senti como se fosse um inimigo marcando aquele dia, porque foi uma guerra travada. Travada. Eu digo de todos os sentidos. Guerra travada mesmo. E o mundo chamando, aquela coisa. Claro, na época eu ainda não tinha tanta sede. Tinha sede do Senhor, mas não era aquela sede ainda. E aquela coisa, sabe, ardendo no meu coração de largar tudo de vez, sabe, tipo, parar, mas algo dentro de mim não me impulsionava a prosseguir, mesmo errando. Porque você sabe, a gente é falho. Um dia eu vou ter oportunidade de contar um pouco mais sobre, né? Mas aqui eu tô só resumindo. Que assim, às vezes a gente acha que só basta ser bom, ter bom coração. Eu achava que era assim. Que se eu de repente só tivesse um bom coração, o Senhor iria me salvar e tá tudo certo. Até que eu entendi que não basta isso. Porque a salvação já vem da graça. Se a salvação já é de graça, já vem da graça, por que você teria que ser bom para ser salvo? Entende? Não tô dizendo que a gente tem que ser perrapado qualquer um por aí, né? Não tô dizendo que eu posso ser falso, que eu posso ser tudo que eu quero, que eu vou ser salvo, mas por que eu precisaria ser bonzinho para ser salvo? A bondade é do Senhor. O Senhor já foi bom demais conosco. Pensa como foi, né? O Senhor já foi muito bom. E assim, eu fiquei pensando, mas Deus, por que a bondade não salva? Falei para Deus, eu falei, Senhor, mas como assim? Se eu sou... Não é questão de ser bonzinho, Pai, mas se eu já tenho um bom coração, por que isso só não vai me salvar? Comecei a falar com Deus sobre, porque, claro, a gente tem que ser sincero com Deus, não basta só seguir. A gente tem que ser sincero com Deus, porque na sinceridade Ele te cura, Ele te liberta, porque Ele te apresenta a verdade, Ele tira a dúvida do seu coração. E eu ficava, mas meu Deus, o que é isso? Assim, se só não for bom, se eu não tiver só as boas obras. Aí Deus começou a tocar na intimidade. Quebrantamento, a dor do próximo. Porque como é que eu vou ser bom se eu não tenho... Ai, meu Deus. Como é que eu vou ser bom se eu não tenho o caráter de quem é o melhor, de quem já é a bondade? O caráter de Cristo é a bondade. E eu falo pra vocês, o caráter de Cristo não era de bonzinho, não. Ele exortava, ele dizia, corrigia. Lembra daquela parte da Bíblia em que ele virou a mesa? Por causa de estarem fazendo a casa dele de comércio? Lembram? É muito profundo se pararmos para analisar a trajetória de Cristo. Mas entendam bem, não dizendo sobre... Como é que fala?
tem situações que passam, né? Que fala sobre dízimos, ofertas, essas situações, né? Não é nada sobre isso, né? Porque muitas das vezes a gente leva as coisas ao pé da letra, acha que é uma coisa e de repente é outra, mas Deus vai revelando, né? Aos poucos. E assim, eu sou grato. Eu sou muito grato a Deus pela paciência. Ele teve muita paciência comigo. Muita paciência comigo. Deus apostou em seres que nem acreditavam em si mesmos, que no caso somos nós. Deus apostou o único filho em seres que nem acreditavam ser. Olha, uma bondade dessas tem que ser Deus mesmo. Não tem como. Ser humano nenhum alcança uma bondade desse nível. Não alcança. Pode ser o ser humano de mais bondoso coração, não alcança o nível de Deus. Não alcança. Eu quero agradecer aqui nesse vídeo, né? Pedir para Deus abençoar. Estou aqui pedindo para Deus abençoar quem está aí do outro lado. Deus confirmar bênçãos. Deus repreender setas malignas. Que Deus venha te trazer um novo todo dia. Porque a gente tem que viver um novo todo dia. Cada dia é um novo. Cada dia é um novo. E sou grato a Deus por isso. Porque se a gente vivesse de passado todos os dias, meu Deus, nossa vida seria Meu Deus. Nossa vida seria um furacão. Todo dia vivendo de passado, esquece, vira a página. Vira a página, porque fazendo assim o Senhor te cura e lança no mar do esquecimento e eis que faz coisas novas. O Senhor diz, né? Mas para que Ele venha fazer tudo novo, nós precisamos aprender a nos desprender, né? Coisa que não é fácil é se desprender, né? Porque tem coisas que a gente leva como hábito e a gente sabe que não deveria ser um hábito. Igual um hábito que estava me incomodando muito, que era de acordar e já pegar o celular. Primeira coisa, eu podia acordar até sem despertador. Se eu acordasse sem despertador, já ia pegar o celular para ver a hora, mas aí de ver a hora já começava a ver outras coisas, já começava a ver Instagram, já começava a rolar a tela e aí eu comecei a pensar comigo, né, como é bom a gente adquirir hábitos que vai nos deixar mais saudáveis, né? E eu tô muito feliz, porque assim, gente, a presença é incomparável. Deus, ele não quer religiosidade. Ele quer intimidade. Deus falou isso comigo semana retrasada, se não me falha a memória. Sobre a intimidade. E para minha surpresa, foi a pregação. A intimidade. A parábola do semeador. Não, a parábola do semeador não. Minto. Intimidade. Né, que falou sobre intimidade. E não me lembro certo qual foi o versículo que foi dado. Mas eu me lembro que falava muito de intimidade. E aí, aquilo me tocou de uma forma tão profunda, porque eu tava passando um vento muito forte. Eu falei, meu Deus do céu, que isso? E aí Deus começou a falar da intimidade. Se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Eu ficava, meu Deus. O amor de Cristo não falha. Que nós venhamos estar conectados com Ele todos os dias da nossa vida, é necessário. Passa vento, faça sol, faça chuva. Temos que estar próximos do Senhor.
Que Ele venha nos dar força e vigor para que a gente venha saber lidar com as situações do dia a dia, porque a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender que nós estamos remando contramão do mundo, então muita coisa vai querer vir contra. Vai querer vir contra sem piedade, porque a gente está contramão do mundo, contramão total. Então é tempo da gente viver, né? O novo de Deus e renunciar. Espero que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas todos os dias. Amém. Né? Gostaria de finalizar aqui o vídeo com uma oração breve, para que Deus venha nos guardar essa semana que está por vir, né? Que mais uma semana seja ela abençoada, porque fácil não vai ser, né? Mas todos os dias uma prova diferente, mas a vitória chega. Vamos crer. Senhor Deus, estou aqui para apresentar essa pessoa que está assistindo do outro lado. Espero que o Senhor continue tocando na alma dela no profundo. Cuida da trajetória dessa pessoa. Senhor, traga sobre ela o conhecimento, para que ela venha ter discernimento espiritual todos os dias, a cada caminhada, para que ela venha ter discernimento até nos livramentos invisíveis, para que ela venha entender quando o Senhor fala a cada detalhe, para que ela venha saber distinguir quando é, quando não é, mostrar quem é, quem não é. Que o Senhor venha moldar a alma, moldar o coração, repreender todo o eu, porque o eu às vezes nos transtorna, porque o nosso eu é cheio de ego. Mas quando o Senhor retira o nosso eu, o Senhor transborda, transforma, translada. E que o Senhor venha continuar abençoando, sem medida, cada um que está assistindo, cada pessoa desse mundo, desse vídeo. Amém. Inscreva-se no canal para não perder os vídeos e ative o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos que eu vou estar trazendo aqui no canal. Amém? Vai ter dias que eu vou demorar um pouco para postar, porque eu vou estar pedindo para Deus, né? Não sei, de repente o que o Senhor vai permitir eu estar gravando. Mas fiquem com Deus e até uma próxima. Amém.